Olá a todos, me chamo Adonai Braga, estou aqui hoje no vídeo do Lucas aqui para iniciar um vídeo sobre Pitágoras. Estarei aqui dando a parte histórica da vida de Pitágoras em si, enquanto que o Lucas estará depois demonstrando e provando o teorema que ele falou, que eu falarei aqui ao longo do vídeo. Bom, a figura de Pitágoras é uma figura bem misteriosa e bem mítica, né? Pois as pessoas não têm certeza absoluta se ele existiu. O que nós temos de biografia, que seria para falar um pouco da história de Pitágoras e de seus seguidores, nós temos, por exemplo, Aristóteles citando os pitagóricos, e nós temos uma biografia de um homem chamado Porfírio, que eu falarei dela ao longo do vídeo. Bom, mas vamos começar. O ano é 580 a.C., e provavelmente um pouco antes disso, os pais de Pitágoras, eles foram, de acordo com a lenda, eles foram a uma sacerdotisa do deus Apolo, que é o deus do conhecimento, das artes, e o deus Apolo revelou a sacerdotisa, que logo revelou os pais de Pitágoras, de que seu filho seria um gênio imortal e que revolucionaria o mundo como eles conheciam. E assim foi feito. No ano de 580, antes de Cristo, que é um ano que é mais formalmente aceito de que é o nascimento de Pitágoras, nasceu Pitágoras na ilha de Samos. Bom, após mostrar muito interesse na área da filosofia metafísica, ele vai estudar com Tales na região de Mileto, pois lá onde estava florescendo as ideias metafísicas helênicas, e ali Pitágoras foi aprender bastante com ele. Porém, depois de um tempo, Tales viu que aquele estudante ali, chamado Pitágoras, ele era muito avançado e disse que ele estava em pé de igualdade com seu mestre. E é nesse momento que Pitágoras ele vai numa aventura que vai ficar eternizada, que é essa aventura que ele fez pela Síria, pela Arábia, pela Pérsia, pela Índia e finalmente voltando pelo Egito. E foi no Egito onde ele ficou a maior parte do seu tempo, onde ele ficou 20 anos. E lá ele se iniciou nos segredos dos matemáticos egípcios, e foi lá onde ele provavelmente conheceu e teve a sua disposição de estudar e revelar ao mundo ocidental o seu famoso teorema, que é: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado de ambos os catetos. Bom, isso a gente pode ver num triângulo reto, que será mais bem abordado com o Lucas após esse pedaço desse vídeo. Mas foi provavelmente no Egito onde ele encontrou seu famoso teorema. E ele tentou voltar para a ilha de Samos, só que por um problema que a ilha estava sob a ditadura de um homem chamado Polícrates, que, tendo Pitágoras 50 anos de idade, ele achou melhor se mover para uma região ao sul da Itália chamada Crotona. E lá foi onde ele fundou a sua escola pitagórica. Bom, como eu disse, eu ia voltar a falar da biografia de Porfírio. E sobre a biografia de Pitágoras chama-se Vita Pythagorae, que nessa biografia ele fala uma coisa bem interessante, que é: ninguém sabe ao certo o que Pitágoras disse a seus colegas, já que eles observavam em silêncio em comum. Uma das regras da escola pitagórica era de você escutar tudo em silêncio. Bom, eles tinham algumas filosofias, como por exemplo que o 1 era o centro, o 1 era de onde partia tudo, o 2 era uma reta, o 3 era o primeiro plano de existência, e o 4 seria a primeira forma tridimensional, que é o tetraedro. E a soma deles dá 10, e 10 era o número sagrado. 10 era o que representava Deus para os pitagóricos, o que representava a origem de tudo. Bom, Pitágoras também acreditava na reencarnação e da fuga do mundo material, da fuga do ciclo de reencarnações, mas algo aconteceu que os pitagóricos começaram a se sentir soberbos ao ter tanto conhecimento assim, e começaram a ser perseguidos pelo povo da região de Crotona, e logo começaram a sofrer perseguições do próprio Pitágoras, que em duas histórias, uma diz que Pitágoras teria sido assassinado pelos cidadãos de Crotona, ou que ele teria sido exilado para uma região ao norte da Itália chamada Metaponto, que lá teria vivido até os 80 anos de idade. Bom, essa é basicamente um bom resumo da história de Pitágoras, e agora fiquem com a parte do Lucas. E aí galera, aqui é o Lucas e eu vou fazer a segunda parte do vídeo. A primeira parte foi com Adonai, que foi a parte histórica do vídeo, que ele contou um pouco sobre Pitágoras. Agora é a parte matemática, que eu vou demonstrar o teorema de Pitágoras. E antes da demonstração, eu vou começar com algumas definições. A primeira é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é esse lado C, é chamado de hipotenusa.
esses outros dois lados, o lado B e o A, são os catetos. Um outro conceito importante para a prova é o conceito de congruência de triângulos. Congruência é uma igualdade, ou seja, são triângulos que são iguais. Então, se eu desenhar um triângulo aqui, triângulo em azul, que também tem um ângulo de 90 graus, também tem uma hipotenusa C e tem os catetos A e B, eu sei que eles são iguais por causa da congruência, por causa da igualdade, porque existem casos de igualdade de triângulo que a gente prova que os triângulos são iguais. Nesse caso, por o triângulo ter os três lados iguais, os triângulos são congruentes, são exatamente iguais. Então, basicamente é isso, a congruência e o que é o triângulo retângulo. Agora podemos ir para a prova. Agora eu vou começar a prova em si. E eu vou começar desenhando um quadrado inclinado. Aqui não ficou muito bom. Vou apagar porque... E aqui eu não tenho apagador, por isso que eu apaguei com a mão. E vou traçar. Lembrando que o quadrado é um polígono com 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. Então eu vou nomear os lados. Então o meu lado aqui é C, todos os lados são C. Eu vou traçar linhas horizontais e verticais partindo dos vértices. Então desse vértice eu traço uma linha horizontal. Desse eu traço uma linha vertical. Desse eu traço uma linha horizontal e desse eu traço uma linha vertical. Isso aqui acaba formando 4 triângulos. Aqui, 4 triângulos em quadradinho menor no meio e todos eles estão dentro da figura maior, que é o quadrado grande. E esses triângulos são triângulos retângulos, porque o encontro de uma linha horizontal com uma vertical forma um ângulo de 90 graus. Então, temos 4 triângulos retângulos. Então, a gente pode ver que tem o ângulo de 90, a hipotenusa C. Então, todos esses triângulos têm como hipotenusa o lado C do quadrado. Agora que eu já identifiquei o triângulo retângulo, que são 4 triângulos retângulos, eu quero mostrar que eles são congruentes, aquilo que eu falei no início do vídeo. Então, para mostrar que eles são congruentes, primeiro tem que saber ao menos algum dos ângulos. Eu já tenho um ângulo de 90 e o lado C. Olha aqui, eu tenho esse ângulo aqui, o ângulo do quadrado. O ângulo do quadrado, obviamente, é 90 graus. Mas, quando eu tracei essa linha vertical, ele não partiu do quadrado, o ângulo de 90, em dois ângulos menores. Esses dois ângulos são ângulos complementares, ou seja, são ângulos que somados dão 90 graus. Então, se eu chamo esse ângulo aqui de alfa, esse outro ângulo que está à direita tem que ser um ângulo de forma que a soma dos dois dê 90. Então, esse ângulo aqui é 90 menos alfa. Tá, esse raciocínio que eu usei para esse ângulo vale para todos os ângulos, já que todos são de 90 graus. Então eu posso repetir esse raciocínio para cá, para cá e para cá. Como é que eu já chamei de alfa? E é o mesmo triângulo aqui. Vou chamar esse de 90 menos alfa. Aqui alfa. E por aí vai. 90 menos alfa. Alfa. 90 menos alfa. E alfa. Então, o que eu tenho? Eu tenho que esses triângulos aqui, eles têm os mesmos ângulos e um lado em comum. Então eu consigo provar a congruência deles, que é um caso de congruência chamado ângulo, lado, ângulo, já que todos os triângulos têm um ângulo de 90 menos alfa, C e alfa. Acertar o rosto. Então, já que eu provei que são triângulos retângulos, depois provei que são congruentes, agora eu vou meio que dar nome aos lados, né? Então eu vou destacar um desses triângulos, que é um triângulo retângulo, então vai ser dessa forma. Vai ter um ângulo de 90
vai ter que ler um ângulo de 90 menos alfa, vai ter o ângulo alfa, aí tem o lado C. Esse é um triângulo que representa todos os triângulos que estão aqui dentro, porque eu já mostrei que todos são iguais. Então vamos nomear que o cateto menor, o cateto, como eu já falei, do triângulo retângulo, é A e o cateto maior é B. Então esse triângulo aqui, com cateto A, cateto B, hipotenusa C e ângulo de 90, é o triângulo que está dentro do quadrado. E representa todos esses quadrados, esses triângulos retângulos. Outra coisa importante para a gente saber é a área da figura. Como eu calculo a área dessa figura? Obviamente, essa figura, por mais que tenha triângulos retângulos, um quadrado menor dentro, ele é um quadrado. Então eu posso ignorar o que tem dentro e calcular a área da figura pela área do quadrado. E qual é a área do quadrado? É o lado elevado ao quadrado. Então a área dessa figura é C ao quadrado. Então agora eu vou mudar um pouquinho essa figura, mas como eu não quero perder a figura, eu vou manter essa figura e vou redesenhá-la, mas é a mesma figura, vamos supor que é a mesma figura. Talvez o desenho fique um pouquinho diferente, mas representa essa mesma figura. Então vou desenhar aqui. Faz a mesma coisa de antes, linhas horizontais, linhas verticais, linhas horizontais, linhas verticais. Fiz a mesma figura, suponho que tudo que está nessa figura é igual a essa. Ângulo de 90. Então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer é uma mudança na figura, mas eu não vou acrescentar nada a ela. Eu só vou mudar as posições dos triângulos. Então a figura vai ficar de um visual diferente, mas a área, tudo fica na mesma coisa. Não muda nessa parte. A primeira coisa que eu vou fazer é redesenhar esse triângulo aqui nessa parte de baixo. Lembrando os lados do triângulo que eu nomeei aqui, o cateto menor é A. Então, essa partezinha aqui é o A. Essa parte aqui é o B. E esse lado aqui é o C, que é o lado do quadrado. Então, eu começo aqui desenhando o C. Não, o A, na verdade. O cateto A aqui embaixo. Desenho o cateto C. Não, cateto B. Pronto, redesenhei esse triângulo, estava aqui em cima, aqui embaixo, já que a hipotenusa já está aqui, então redesenhei, então vou apagar o que está aqui em cima. Acho que dá para entender o que eu fiz com a figura. Agora eu vou pegar esse triângulo aqui de cima e vou passar para cá, dessa forma aqui, ó. Esse triângulo eu vou passar para cá, aqui embaixo. Ele vai entrar aqui. Como eu começo desenhando? Eu começo desenhando pelo B. Lembrando que esse cateto aqui é o B. Esse aqui é o A. Então eu vou desenhar primeiro o cateto B. Aqui é o cateto A, ângulo de 90 graus. Então acho que dá para entender. Passei essa figura, estava aqui em cima, desenho o cateto B, desenho o cateto A, para aqui embaixo. Tirando só alguns traços da figura, para não atrapalhar. Mas olha o que temos aqui. Qual é a medida dessa linha aqui de baixo? É a soma dos catetos. Então, essa linha aqui mede B mais A. Sim, essa linha mede B mais A. Então, se eu tirar, parece aqui. Se eu tirar as linhas, se eu tirar o pedaço de A
pedaço dessa linha que corresponde ao A, o que vai sobrar? Vai sobrar o pedaço dessa linha que tem tamanho B. Então, eu vou tirar um pedaço aqui A. A A está aqui. Então, esse é o pedaço de tamanho A dessa linha. O resto todo, então, é o pedaço de tamanho B, já que a figura somada é A mais B. Olha, esse lado do triângulo é o cateto A. Aqui mede A. Essa parte aqui de cima já está com a medida A, porque era um cateto do triângulo A diante. Então, quando eu traço uma linha partindo daqui até embaixo, também tem medida A, porque é igual essa linha aqui do lado, que é o cateto A. Logo, essa figura aqui menor é um quadrado de lado A. Apesar de a figura não ser exatamente um quadrado, mas teoricamente é um quadrado, porque essa linha aqui tem a mesma medida A. Então aqui é um quadrado de lado A. Aqui eu tenho uma linha que mede B. Sim? Aqui em cima eu já até mostrei que a medida é B, porque na hora que eu fui mudar o triângulo de posição, eu destaquei os catetos. Então aqui mede B, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima mede B. Esse aqui é o cateto que mede B. Essa linha daqui é exatamente do mesmo tamanho que essa, logo mede B. Então eu tenho outro quadrado, só que é um quadrado de lado B. Então esse outro quadrado aqui, o quadrado maior da figura, é o quadrado de lado B. Agora eu quero expressar a área dessa figura. Como eu faço para expressar a área dessa figura? Eu expresso. Eu não posso calcular. Eu poderia calcular de várias formas, mas a forma mais simples seria lembrar que eu já sei calcular a área do quadrado, porque eu já calculei aqui. Então, para calcular a área da figura, eu tenho que fazer somas de áreas do quadrado. Eu faço a soma da área do quadrado de lado A com a soma da área do quadrado de lado B vai dar a área da figura como um todo. Então, como eu expresso essa área, eu expresso como A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que essa figura é exatamente igual a essa, só que modificada, mudando os triângulos de posição. Então, não é acrescentado nada à figura, só é modificado. A área continua sendo a mesma. Se a área é a mesma, eu posso igualá-las. Então, a área dessa figura, essa primeira figura é C ao quadrado, a área dessa é A ao quadrado, elas representam A ao quadrado. Representa a mesma coisa, então eu igualo, então C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Que é o teorema de Pitágoras que nós queríamos mostrar desde o início. Então aqui está provado que realmente o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, já que os catetos são A e B e a hipotenusa é C.